Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reverência a todos, bom domingo a todos. Vamos aqui entrando ao vivo nessa transmissão pela ISCOM Rio de Janeiro. Tudo certinho. Então vamos lá. Hoje, a transmissão, vamos fazer a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami e traduzido e comentado por Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Então, quero agradecer aqui o convite feito pelo Prabhu Paravyoma Dasa para essa transmissão e vamos aqui invocar a auspiciosidade. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Antes de mais nada, quero prestar minhas reverências a meu amado mestre espiritual Sri Bhaktisunda Govindadeva Goswami Maharaj e aos meus amados mestres espirituais instrutores Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Srila Bhakti Rakshasa Deva Goswami Maharaj Om Agyana Timirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshur Velitan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Presta minhas reverências a todos os Vaishnavas. Vancha Kalpatarubhyasa Kripa Sindhu Bhaiva Chapatitapa Venibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Então, dando continuidade à sequência de versos, estamos aqui no capítulo 7 da primeira parte do Chaitanya Charitamrita, conhecida como Adi Lila, os passatempos iniciais ou a introdução inicial do Chaitanya Charitamrita. Estamos aqui no capítulo 7, o verso é 99 e o capítulo é intitulado Os 5 Aspectos do Chaitanya Mahaprabhu. Então aqui estamos aqui numa passatempo com o Prakashananda Maharaj, referente à ida de Chaitanya Mahaprabhu a Varanasi para encontrar os Mayavadis. Então vamos ler aqui o verso, que é o seguinte: Prabhura Mishtavakya Shuni Sanyasiragana Chita Prigela Kahe Madura Chavachana. Tradução das palavras: Prabhura do Senhor. Mishtavakya, palavras doces. Shuni, depois de ouvir. Sanyasiragana, todos os grupos de sannyasis. Chitta, consciência. Piri, movido. Gela, foi. Kahe, disse. Madura, agradável. Vachana, palavras. Tradução literal: após ouvir o Sr. Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos os sannyasis mayavadi ficaram comovidos. Suas mentes mudaram e assim eles falaram com palavras agradáveis. Então o Chaitanya Mahaprabhu aqui foi convidado na Assembleia dos Sannyasis Mayavadis, foi questionado e deu uma resposta, né? E aqui os sannyasis ficaram comovidos, suas mentes mudaram e assim eles falaram com palavras agradáveis. Significado: os significados dados por Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Os sannyasis mayavadis encontraram-se com Chaitanya Mahaprabhu em Varanasi para criticar o Senhor em relação à sua participação no movimento de Sankirtan, o que eles não gostaram, né? Chaitanya Mahaprabhu, ele foi
ele recebeu a iniciação de sannyasi na linha de Shankaracharya, que é uma linha impersonalista ou dos Mayavadis, né? E eles não faziam sankta, né? Faziam canto e dança congregacional dos santos nomes, né? Então eles, esse Chaitanya Mahaprabhu aqui, ele está se comportando de maneira inadequada com relação aos sannyasis dessa linha, né? Ele está virando um sentimentalista. Essa natureza demoníaca de oposição ao movimento sankta existe perpetuamente, olha só. Assim como existia na época de Chaitanya Mahaprabhu. Da mesma forma, já existia muito antes disso, mesmo na época de Prahlada Maharaj, né? Ele costumava cantar em sankta, embora seu pai não gostasse. E essa foi a razão do mal-entendido entre pai e filho. Essa é a famosa história. Prahlada Maharaj recebeu, era um devoto, né, que nasceu num lar de consciência demoníaca, né? Consciência demoníaca, essa consciência exploradora, né? Que quer explorar esse mundo material, desfrutar o máximo, né? Dominar, conquistar, acumular, né? Acumulação de bens, acumulação de poder, né? Total exploração desse mundo material, né? Consciência de exploração mesmo. Então, consciência demoníaca. Né? No Bhagavad Gita, então, aconteceu isso. Né? Maharaj nasceu nesse lar, ele tinha uma consciência prévia, né? Já desenvolvida, de uma visão correta sobre a temporalidade desse mundo, né? Sobre a eternidade da alma, a consciência de que existe um Senhor Supremo. Né? Então, ele tinha essa consciência, né? Então ele tinha essa consciência e nasceu nesse lar e recebeu forte oposição, né, do seu pai. Então, mesmo ele realizando assim, né, Sankta, né, um canto congregacional dos santos nomes com seus amiguinhos de escola, né, ele sofreu séria oposição, assim como Chaitanya Mahaprabhu na época sofreu muitas oposições, né? Então aqui Prabhupada continua. No Bhagavad Gita 7.15 o Senhor diz: Naman dushkritino muda pradadhyante naradamaha mayayaparittagyana asurambhavam ashritaha. Aqueles canalhas que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos entre a humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão, e que participam da natureza teísta dos demônios, não se rendem a mim. Os sannyasis mayavadis são a Surambhavam Ashritaha, o que significa que eles tomaram o caminho dos asuras, as pessoas com mentalidade demoníaca, né? Que não acreditam na existência da forma do Senhor. Os mayavadis dizem que a fonte última de tudo é impessoal. E dessa forma, eles negam a existência de Deus. Dizer que não há Deus é negação direta de Deus. E dizer que Deus existe, mas não tem cabeça, pernas ou mãos, e não pode falar, ouvir ou comer, é uma forma negativa de negar sua existência. Uma pessoa que não pode ver é chamada de cega. Uma pessoa que não pode andar é chamada de coxo. Uma pessoa que não tem mãos é chamada de indefesa. Uma pessoa que não pode falar é chamada de muda. E uma pessoa que não pode ouvir é chamada de surda. A proposição dos mayavadis de que Deus não tem pernas, olhos, ouvidos e mãos é uma forma indireta de insultá-lo, ao defini-lo como cego, surdo, mudo, coxo, indefeso, etc. Portanto, embora eles se apresentem como grandes vedantistas, eles não são de fato
Parityagana. Eles são de fato Maya Parityagana. Em outras palavras, eles parecem ser estudiosos, muito eruditos, mas a essência de seu conhecimento foi tirada, né? Então, acontece muito comumente, né? As pessoas começam a estudar as escrituras, qualquer tipo de escritura religiosa, espiritual, né? E é uma fase que elas têm que tomar muito cuidado, né, com o estudo. Então você começa a achar que você é uma pessoa muito assim, nossa, olha como eu tenho tanto conhecimento, nossa, eu sou uma pessoa superior às outras pessoas porque eu tenho conhecimento, né? Eu acumulei muito conhecimento, eu consigo ter muitas respostas, consigo ter muitas chaves para abrir muitas portas. Então, essa ilusão de que você tem algum tipo de poder, né? Ah, conhecimento é poder, né? E a falta de humildade, né? Isso vai te dando uma arrogância, né? E que vai te cegando, né? O conhecimento vai lhe cegando, né? É, tem um ditado que dizia, né? Que diz, né? A pessoa leu tantos livros que ficou cega, né? Ela leu tantos livros que acabou cega, né? Então, a pessoa adquirir conhecimento, mas esse conhecimento é o conhecimento guiana, não é bhakti, né? É só guiana, é só conhecimento, né? Assim como o computador tem muito conhecimento acumulado, né? Muitos gigabytes, terabytes, mas é só palavras, né? É só um acúmulo de memória, né? Conhecimento, né? Então a sabedoria, ela não vem assim, né? Esse acúmulo de conhecimento não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa sábia, né? A sabedoria é fazer o bom uso desse conhecimento, né? Não se tornar uma pessoa arrogante, né? Com um pouco falta de humildade mesmo, né? Então os sannyas mayavadis, né? Ditos como vedantistas, né? Profundo conhecedores, mas eles interpretam tudo ao pé da letra, né? Estão muito apegados ao valor gramatical do sânscrito, né? Então o seu conhecimento não é um conhecimento profundo, né? Que as escrituras, né, você pode ter vários tipos de interpretação, né? Então, você pode pegar um texto, assim como Shankaracharya fez, pegou um texto e explicou da maneira como ele achava que teria que ser, né? A interpretação e não a forma como o Parampará, como a sucessão discipular coloca, né? Que é a maneira correta, né? Porque senão cada um, né? Isso é muito comum, cada um ter uma interpretação. Até entre os Vaishnavas, né? Às vezes há certas discordâncias, né? Filosóficas, né? Não deveria haver, né? Mas existe, né? Uns pequenos pontos assim, pode haver algumas discordâncias, né? Isso só quem pode tirar essas dúvidas é o voto puro, né? O Tamadikari. Então, você tem que recorrer para eximir, tirar qualquer tipo de dúvida, de pensamento dúbio, né? Isso tem que ser tirado com devoto puro, né? Essa é a essência da coisa, né? Então, continuando, os Mayavadis impersonalistas sempre tentam desafiar os Vaishnavas porque os Vaishnavas aceitam a personalidade suprema como a causa suprema e querem servi-lo, conversar com ele e vê-lo. Assim como o Senhor também está ansioso para ver seus devotos e conversar, comer e dançar com eles. Essas trocas pessoais de amor não atraem os sannyasis mayavadis. Portanto, o propósito original dos sannyasis mayavadis de Benares, ao se encontrarem com Chaitanya Mahaprabhu, era derrotar sua concepção pessoal de Deus. Sri Chaitanya Mahaprabhu, entretanto, como pregador, mudou as mentes dos sannyasis mayavadis. Eles foram comovidos pelas doces palavras de Chaitanya Mahaprabhu e assim tornaram-se amigáveis e falaram com ele também com palavras doces. Da mesma forma, todos os pregadores terão de enfrentar adversários, mas não devem
torná-los mais hostis. Muito importante isso aqui. Eles já são inimigos, e se falarmos com eles de forma dura ou indelicada, a sua inimizade apenas aumentará. Devemos, portanto, seguir os passos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, tanto quanto possível, e tentar convencer a oposição citando os Shastras e apresentando a conclusão dos Acharyas. É desta forma que devemos tentar derrotar todos os inimigos do Senhor. Então, realmente isso é um conselho muito bom, né? Srila Prabhupada nos dá, né? Dando como exemplo Chaitanya Mahaprabhu, né? Você encontra um opositor, né? E você bate de frente, né? Com a mesma força que ele lhe ataca, você rebate com a mesma força, né? Isso só cria mais oposição, né? Quando há divergência assim, na pregação filosófica, né? Se a pessoa vem e te desafia, né? É muito tentador, né? Você pegar usar da mesma força de energia contra, né? Usar isso contra a pessoa, né? Mas o que mais a melhor arma, né? A melhor arma é tratar com total humildade, né? Tolerância e dar respeito a esta pessoa que lhe ataca, né? E assim, pelo exemplo pessoal, né? Você consegue acalmar a outra pessoa, né? Baixar um pouco a bola da outra pessoa, né? Agora, se você ataca com a mesma força, com a mesma energia, né? Isso só vai acender, né? Você está jogando álcool no fogo, né? Como se diz. Então você só está provocando ainda mais a pessoa, né? Não, você tem que quebrar aquilo, né? Quebrar aquela pessoa, no melhor sentido, né, da palavra. Baixar o ritmo, né? Para a pessoa lhe ataca, né? Respirar um pouco, né? Dar uma respirada, contar até 10 e com a inteligência, né? Krishna dá inteligência, né, para a pessoa. E com a inteligência você usar, né, os melhores argumentos, né? Melhor filosofia. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir, então simplesmente devemos cantar, né? Cantar o santo nome, né? E assim todos serão beneficiados, né? Tem momentos que não tem como argumentar muito, né? A pessoa só está ali para lhe perturbar, né? Ela só quer perturbar, né? Só quer criar tumulto, né? Então nessas horas é só cantar, né? A melhor coisa que existe é a solução para todos os males da era de Kali. Kalauta de Dari Kirtana. Nessa era de Kali, no outro método. O único método é Sankirtana. É o Kirtana do Senhor, cantar os santos nomes do Senhor. Né? Então, quando vem a oposição, assim que o Chaitanya Mahaprabhu, ele chegou na Assembleia dos Mayavadis e não saiu adentrando ali naquela Assembleia e saiu, vocês têm que entender, né? Ele não querendo impor a sua posição, né? Simplesmente ele sentou ali bem atrás, né? Com a humildade, né? Esperou ser chamado, né? A Kashananda foi lá e o pegou pela mão e levou para o meio da assembleia. Então, assim, um exemplo. Chaitanya Prabhu é a própria suprema personalidade de Deus, é Swayam Bhagavan, é esse Krishna. Olha, esse Krishna, se o Senhor Krishna dá esse exemplo, né? Então, o que dirá de nós, né? Devemos tentar seguir esse exemplo e agir da melhor forma possível, né? Essa é a lição que fica, né? Então aqui, bom dia a todos. Marcos Maria Branquinho, Haridashna, reverências, Haribol. Então o verso de hoje, só repetindo, não vou me alongar muito aqui, é o seguinte. Capítulo 7, Adilila, verso 99.
após ouvir o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos os sannyasis mayavadis ficaram comovidos. Suas mentes mudaram e assim eles falaram com palavras agradáveis. Mas, assim, né? Alguns dali realmente, como Prakashananda, né? Se tornaram depois devotos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Mas, como se sabe, muitos também não se tornaram, né? Eles, mesmo na presença da Suprema Personalidade de Deus, né? Tendo associação direta com Deus, com o Senhor Supremo. Alguns ali ou ficaram comovidos, mas no dia seguinte já voltam, né? Tem outro ali pregando, né? O contrário, né? Para ele, né? É natural isso, né? Esse mundo material é assim, né? Nós recebemos instrução, né? E se não colocarmos em prática, né? São só palavras, né? São só belas palavras, né? As palavras, elas, como diz, né? Elas, o que move o mundo são ações, né? Não palavras. Então, isso ficar só na teoria, né? Oh, tão belas essas palavras, mas você não pratica essas palavras, né? Então são infrutíferas, né? São, como Jesus dizia, são sementes que são jogadas na pedra. Eles não brotam, não nascem, né? Então são palavras, né? As pessoas fazem ouvidos de mercador, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, né? Então, você ouve a instrução do devoto, do Vaishnava, da Suprema Personalidade de Deus, né? Você acha